Fala galera, mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com o Edgar, nosso novo franqueado. E aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre empreendedorismo, sobre a região do Litoral Sul, né, Ed? Região bem legal lá, que tem futuro, não tem? Muito. É isso aí. Segue a vinheta. Fala Edgar, fala Edgar é sacanagem, né? Obrigado por você ter vindo. Essa semana é semana de treinamento, né? E semana... Como é que tá essa expectativa aí, o Ed? Em primeiro lugar, agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer que é um sonho também sendo realizado aqui, sempre quis gravar um podcast. Tá vendo? Legal, é isso aí, pô. E quero agradecer a Deus e essa oportunidade que Ele tem nos proporcionado. Bom, Itanhaém é uma região antiga, né? Se a gente colocar no tempo de história, é a segunda cidade mais antiga. A segunda cidade mais antiga do Brasil. Quem lembra de história, porque essa molecada de hoje em dia não sabe nem que é história. Você sabe qual foi vocês aí, qual foi a primeira cidade a ser fundada no Brasil? Foi... não sei. Misericórdia. Ou foi o primeiro bairro que foi fundado em Campinas. Não. Então a primeira cidade que foi fundada no Brasil, qual foi, ô Vinícius? Salvador, não lembro. Não, foi... Passou longe, hein? Não, é lá nos Aonde? nos trailers. É praia, não é praia? Aonde? Era praia. É praia, mas praia. Aonde? Paraty, Rio de Janeiro. Passou longe também. Passou longe. Tá bem longe da cidade. Fica no sul da Bahia. Vamos lá, vamos ver se... Vai. Sabia onde Ai, fala aí, desculpa te cortar, vai. Não, imagina. Então, segunda cidade mais antiga do Brasil, e lá a gente está levando essa oportunidade. Um lugar muito carente desse tipo de solução. Normalmente a gente encontra esse tipo de solução em grandes cidades, e lá eu senti essa dor dos nossos parceiros, dos comerciantes e empresários da região, e graças a Deus estamos tendo a oportunidade de levar essa solução que é a Dona RH lá para a região. Mas mudando de pato pra ganso, tem uma briga aí de ser São Vicente. São Vicente é a primeira, É né? a primeira. É municipalizada. E aí... A segunda é Itanhaém, mas o primeiro desembarque foi lá no sul da Bahia, né? Na região de Porto Seguro, tal, naquela região A fundada mesmo foi Praia Grande. Praia Grande não, São Vicente, né? São Vicente é a primeira. É a primeira fundada. E tá ali do ladinho, você vê? Tá do lado. Porque aí a gente vai caindo na história, né? Que os portugueses não conseguiam desembarcar naquela região da Bahia, porque ali tinham os índios tupinambás. Esses índios eram guerreiros, e quando viam algum tipo de chegada pelo mar, eles nem deixavam desembarcar, enchiam de flecha e o povo nem conseguia desembarcar. Eles foram conseguir já desembarcar na região de São Vicente, na região de Itanhaém, onde eles conseguiram concentrar ali as naus, né, depois de terem perdido muitos homens por doença e nessas tentativas de desembarque. E aí eles encontraram os Guaranis, né? E os Guaranis, na época, tinham a lenda do sempre a leste, que os deuses viriam do leste. E aí, quando os portugueses chegaram, eles viram que os portugueses, para reunir as naus, eles colocaram fogo numa ilha para mandar um sinal. Não tinha celular, não tinha rádio, não tinha nada. Era, né? só sinal de fumaça. Era sinal de fumaça. Eles reuniram as naus quando eles viram fogo no mar e um monte de gente diferente chegando do mar, da região que eles acreditavam que viriam os deuses. Eles recepcionaram os portugueses, e a gente sabe o que aconteceu. Se lascou. Não, e outra, é muito doido, né? Essas histórias que a galera não vê. Cara, Não vê. essa molecada de hoje em dia não estuda história. E eles nem interesse em estudar a história, eles têm, cara. E se a gente parar para pensar, tem muita gente que quer dominar o subconsciente coletivo, quer dominar a mente desses jovens. Não é interessante contar a história verdadeira por todos eles. Eu lembro, você fez alguma peça sobre isso, não fez? Eu fiz. Cara, que louco. Eu lembro de uma peça dessa que fazia lá no Espaço Cultural, Sim, não é? era, Ali na ruazinha lá. Sim, o nome da peça era O Abaré, que justamente contava a história. A gente queria contar a história do padre de Anchieta, mas a gente começou a pesquisar e viu que estava ligado a um outro padre, um padre chamado Leonardo Nunes, que foi desbravando aquela região, e ele ia convertendo muitos
daqueles portugueses, entre outros, que vinham para só retirar os bens do Brasil, né? Eles escravizavam os índios, eles maltratavam os índios, usavam os índios como escravos para poder tirar as riquezas da terra e levar lá para a região de Portugal, Espanha, entre os outros. Eu lembro que tinha um espaço cultural ali na rua da prefeitura, não tinha? A gente tinha... Hoje lá tem um comércio, eu não vou divulgar o nome, mas a gente chamava de Teatro Vitrine. Teatro Vitrine, é muito louco. E depois passou para ser na biblioteca, não foi? Teve uma época no gabinete de leitura, Tá. na biblioteca, mas a gente sempre foi carente de espaços. Espaço, né? Hoje tem o Teatro Eva Vilma e alguns outros locais que já dá para ser utilizado para algum tipo de apresentação ali. Muito aquém ainda do que a gente necessita, né? Mas já melhorou bastante. Ó, pra quem não sabe, né? Pra galera aqui que tá vendo, pra galera que não sabe, o Edgar, a gente estudou junto. Sim. Né, não, Ed? No Colégio Benedito Calixto. A gente tá falando isso de oitava série? Oitava série. A gente formatura série. De oitava série. Sétima, oitava. Sétima, oitava. Quinta não, né? Sexta, não. Sétima, oitava, né? Sétima, oitava. Primeiro ano também? Não, primeiro ano você já não tava mais, primeiro né? ano eu fui para um colégio particular. Ah, já era boyzinho. Não, né? Porque eu estudei primeiro, metade do segundo, aí metade do segundo eu vim pra Campinas. Aí eu fiz o primeiro ano, metade do segundo eu vim pra Campinas, e o terceiro ano eu terminei aqui em Campinas, não, Valinhos, né? Uhum. Cara, e aí quem não, aí, ó, tá vendo? Depois de 30 anos, a gente se cruza novamente. Né? Reencontra mais ou menos, porque a gente mais ou menos se falava um tempo, mas na questão de fazer negócio mesmo, né? Muito louco, olha só como a vida dá voltas, né? E é muito legal isso. Muito cara. Dinamismo, né? E graças também às mídias sociais, à amizade, ao bom caráter, a nunca ter tido nenhum tipo de problema pessoal em nenhuma dessas épocas, né? Porque muitas vezes as pessoas arrumam brigas em todas as fases da vida, o que afasta as pessoas e não faz com que elas voltem também, né? Exatamente. Não, naquela época era bom demais. Naquela época não tinha, sei lá, era diferente, não sei. O pessoal de hoje em dia acho que é diferente. Eu acho que são as gerações, né? Elas vão evoluindo ou não, mas vai se modificando, né? Também as influências que a gente recebia eram diferentes. A gente brincava muito mais longe para ter um videogame. Às vezes um tinha um videogame que a gente ia brincar na casa de alguém, mas não brincava muito tempo. A gente aproveitava muito mais em brincadeiras na rua, como taco, pega-pega, um monte de coisa, basquete, futsal. Não façam isso vocês também. A gente bolava a aula. Aqui fala bolar a aula também? Fala cabular? Lá era bolar, né? Era bolar a aula. A gente cabulava a aula pra ir jogar bola na praia. Sim. Pulava a janela. Teve uma vez que eu fui tentar passar pelo vão da janela, eu fiquei entalado. Eu fiquei entalado no vão da janela. Era terrível. Nossa, velho. Era muito louco. Todo mundo magrelinho, só eu, fora de esquadro. Era todo mundo magrelo. A gente... Vamos bolar aula. Aí tinha uma janela quebrada, todo mundo passando no vão. Aí a hora que eu fui passar, entalou. Na hora que fui, só vi a galera me puxando. Vai, Bruno. O entalou. Puxa, nossa, era embaçado. Mas quantos anos a gente tinha aí? 13? 13, 14 anos no máximo. Cara, com 13 anos fazendo essas cagadas. Não, mas eram coisas... Era cagada, não tinha maldade, né? A gente... Era uma coisa... porque muitas vezes, quando a gente fazia isso, é porque tinha um professor que tinha faltado, tinha alguma coisa que tinha acontecido na escola e era uma coisa saudável. Tanto é que a gente conhecia todos os diretores conheciam nossas mães, enfim... E a gente ia bem também nas matérias. Eu lembro que a gente nunca estava com nota vermelha, não tinha programa de falta também. Então a gente dava conta do recado nas notas, né? Cumpria com o que era a proposta da escola, mas também se divertia bastante. A gente conseguia fazer o que a galera não consegue fazer hoje, bagunçar
e tirar uma nota boa. É verdade. E não era porque a escola era fraca, porque naquela época, quem difícil. estudava em escola particular era burro. Sim. E quem estudava em escola pública era o mais inteligente, porque era difícil de passar. Era difícil de passar, e na escola particular o pai pagava para o filho poder passar. Para o filho poder passar. E agora é totalmente o inverso do negócio. Sim, é. Ô Ed, e conta um pouquinho pra você. Depois lá, você, segundo ano, você saiu, primeiro ano. Quando você saiu de Itanhaém? Então, com 18 anos, não que eu saí. Eu passei na faculdade, fiz faculdade de comunicação, então fiz em Santos, né, que é a Unisanta. Foi a primeira formação que eu tive. Eu já fazia teatro já há um bom tempo, desde sempre. Então, eu passei no vestibular e tive a oportunidade de começar a estudar em Santos. Então, com 18 anos, eu comecei a pegar aqueles ônibus fretados. Então, o primeiro grande desafio da minha vida foi ali, que era acordar 4h30, 5 horas da manhã, para às 6h30 estar na pista para pegar o fretado, que ia para Santos e começava às 7 horas da manhã a jornada. Eu trabalhava, enfim, fazia muitas coisas. E estudava à noite. Então, eu trabalhava em 2 lugares e à noite eu fazia 2 estágios, né? Um estágio na televisão, na TV Santa Cecília, e depois eu fazia um estágio na Prefeitura de São Vicente. Então, esses 2... E à noite fazia a faculdade. Então, era uma jornada bem puxada, das 4 horas da manhã. Pegava o fretado depois da faculdade, mais ou menos umas 11 horas da noite. Voltava para Itanhaém, chegava lá 00:30, 1h da manhã, para acordar às 4h30 no outro dia novamente. E assim sucessivamente durante 2 anos, até eu conseguir mudar para Santos, alugando um quarto lá próximo da faculdade e dar sequência à formação universitária, a primeira formação universitária. E aí depois disso, você foi para onde? Nisso eu comecei a trabalhar muito, né? Com rádio, com televisão, com assessoria de imprensa, e trabalhava muito e não conseguia muito recurso financeiro. Então, eu não conseguia juntar muito recurso. E aí um primo meu estava trabalhando no Shop Tour, no antigo Shop Tour, né? Que vende comerciais na televisão, aqueles comerciais. Olha, você está aqui, tem um carro, esse carro maravilhoso, vem, compra, vem já para cá. Vem ver esse sofá, essa promocional. Sai do sofá, vai para o carro, do carro vai para a roupa, enfim. E era o início, e tinha começado meia-noite, ele estava trabalhando lá, ele falou, olha, Edgar, tem uma oportunidade aqui, eu estou abrindo um escritório aqui na Zona Sul de São Paulo, eu ganhei essa oportunidade, estou precisando de vendedor. Eu falei, o que você consegue me dar? Ele me dava uma ajuda de custo muito básica, simbólica, e um treinamento e uma pasta de vendas. E nisso eu encarei, eu falei, eu vou. Eu tenho até hoje, né, residência na Zona Sul de São Paulo, então não tinha que pagar aluguel, não tinha nada. E uma oportunidade de crescer. Então eu falei, televisão, tal, tem tudo a ver. Saí um pouco do jornalismo, né? Acabei deixando o jornalismo e mergulhei na área de vendas. Foi onde eu comecei uma bela escola de vendedor. Peguei uma região que faturava R$40 mil, a Zona Sul inteira, e no final da minha jornada nesse emprego, entreguei faturando R$400 mil. Foi um crescimento significativo. O gerente da região, que era meu primo, virou diretor-geral. E aí eu migrei, depois desse episódio, eu fui para a educação executiva de alto padrão. Comecei a trabalhar numa empresa chamada Business Institute, que vendia empreendedorismo da Babson Executive Education, Babson College, IMD, trabalhava também com com certificados também? Com Cambridge, alguma coisa assim? Tinha Ohio University... TOEFL... Não, a TOEFL é linguagem. TOEFL é linguagem de inglês. Eu trabalhava com a AMD, com a Ohio University, a Babson College, e tinha umas outras universidades americanas em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, onde eu tive a oportunidade de fazer um MBA em gestão empresarial com especialização em empreendedorismo pela Babson College. Ele falou, você foi para Boston estudar? Não, eu fui muito privilegiado. Os professores vinham de Boston para me dar aula aqui no Brasil. Então, foi uma etapa que eu aprendi muito sobre desenvolvimento de pessoas, o desenvolvimento em company de pessoas, que já tem muito a ver
com a realidade de hoje aqui na Adonai RH. Legal. Mas aí você teve essa ascensão profissional, certo? Sim. E aí, da ascensão, continuou lá em cima ou não? Ou deu pau? Então, aí vamos lá. Porque as pessoas vivem, acham Vou contar tudo. que é o mundo de quem é empreendedor, quem tem essa viés empreendedora. Porque quando eu falo viés empreendedor, é aquele cara que tem coragem de fazer diferente, Sim. entendeu? Então, por mais que a gente trabalhe para os outros, mas a gente trabalha como se fosse para nós. Isso é ser empreendedor, que eu vejo muito. Sim, eu comecei a aprender isso justamente nessa fase do Business Institute, onde eu era vendedor, mas eles já criavam a cultura do intraempreendedor, ou seja, encare esse negócio como se fosse seu, trabalhe como se fosse seu, que daqui a pouco você vai estar no seu negócio. Você conhece, eu tenho um parceiro nosso que trabalhou muitos anos aqui na unidade de Campinas, No BI que ele chama Norberto. Norberto, assim de nome, eu não me recordo. Depois eu vou mandar o contato dele Sim. para você. Ele trabalhava mais ou menos nessa área de educação executiva também. A BI cresceu muito, a gente estava em São Paulo, ali na região do Brooklyn, né? Mas tinha um escritório, deve ter até hoje, né? O escritório de Campinas, tinha um escritório de Jundiaí, eles estavam expandindo, mas nasceu em BH. Em BH, que era a matriz lá. Então, eu aprendi muito sobre o empreendedorismo e comecei a aprender muito com cursos, com treinamentos, e fui me encantando com isso. Tive muita oportunidade de palestras com Bernardinho, Rancharan, enfim, Philip Kotler, vários nomes, né, que vieram aqui para o Brasil e eu tive a oportunidade de aprender. E nisso foi criando essa veia de empreendedorismo. Eu era muito assediado nessa época, né, por outras empresas. E aí eu fui assediado muito pela empresa na época chamava, que hoje foi comprada pela um dos maiores players do mercado aí em tecnologia. E na época eu saí de uma segurança, de um lugar que eu já havia formado um nome, né? Já tinha um know-how. Conquistado seu espaço. Conquistado meu espaço, eu era um vendedor de mais de R$1,5 milhão, então vendia muito bem, faturava muito bem para a empresa, tinha um espaço muito bem. E ser empreendedor é ter coragem. Larguei tudo para ir para DataSul Finanças, para trabalhar com software. 3 meses depois que eu entro na fase de treinamento e desenvolvimento ainda de um mundo novo que eu não conhecia, foi comprada pela... E nisso houve o quê? Corte. Quem é cortado primeiro? Os mais novos. Os mais novos. Então fui cortado automaticamente e fui obrigado a empreender. Na época eu tinha um conhecido, né, que era um amigo, que falou para eu entrar no ramo da construção civil. Olha que loucura. Saí da educação, fui para tecnologia e ele me convidando para ir... Construção civil. A gente ia fazer reforma de alto padrão. Eu falei, olha, eu não entendo nada do mercado, mas eu sei que para empreender, se você entende desse mercado, eu entendo de gestão, eu entendo... E aí todo o capital que eu havia acumulado até então, isso era 2008, eu investi ali nessa empresa. No início começou bem, aí eu fui percebendo que o know-how que eu achei que o sócio tinha, ele não tinha o capital, ele não tinha o know-how, e como eu já havia empreendido ali, eu falei, putz, agora tem que fazer dar certo. Nisso começa uma derrocada, então eu estava no ápice, e aí começou uma derrocada. Conseguimos alguns contratos logo no início, a coisa começou a andar, e aí veio, ao mesmo tempo, a primeira grande lição. Eu confiei muito nesse sócio, e aí um determinado período numa das obras, eu estava também, meu filho estava nascendo, estava acontecendo muita coisa, e eu fui ali, no sentido que eu me deixei me levar a uma traição, ao engano. E aí esse sócio aí acabou levando o recurso financeiro
muito importante na época, que manteria os negócios, acabou saindo do negócio, levando recurso financeiro. Eu tentei tocar ainda um tempo por conta própria, com cara e coragem, para honrar todos os compromissos com todos os colaboradores, para não ter nenhuma trabalhista. Graças a Deus nunca tive nenhuma trabalhista. Entreguei ferramenta, entreguei tudo, mas saiu tudo muito bem, graças a Deus. E, ao mesmo tempo que aconteceu tudo isso, veio aquela quebra do mercado imobiliário norte-americano, do Lehman Brothers. Em 2014? E aí, a derrocada. Pararam todas as obras de alto padrão que eu fazia, acabou o rendimento, acabou o recurso, porque malemar eu estava conseguindo me manter. E aí foi um grande momento na minha vida. Um cara que andava de carro com motorista, abrindo e fechando a porta, comia nos melhores restaurantes, viajava 2, 3 vezes de avião por semana, andava de helicóptero, não tinha dinheiro para andar de ônibus. Com filho, com esposa, com família. E aí a cabeça do cara fica como? Ficar doida. E aí, incrivelmente, eu saí andando, literalmente andando, sem rumo. E aí eu passei, nessa época, depois de tudo isso, eu passei na frente do PAT, Programa de Atendimento... De apoio ao trabalhador. Eu falei, meu, é aqui. Em São Paulo ou Itanhaém? Em São Paulo, ali na Zona Sul, na região de Interlagos, bem em frente ao autódromo, tinha um posto, não sei se ainda tem. E aí eu falei, vou procurar emprego. Sempre trabalhei, não importa começar do zero de novo. Estava tentando um monte de contato, enfim. E para voltar atrás, retomar, enfim, teve um pouco de orgulho aí também do homem, né? E aí eu consegui um trabalho na AVAP, Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência. É muito louco, porque a atendente viu que eu não tenho a ponta de um dedo. Daí ela falou, você é deficiente. Eu falei, não sou, isso daqui nunca me impediu a nada. Ela, não, você tem direito, tal, insistiu, fez a vaga. E eu fui parar no SAMU, 192 São Paulo, para fazer atendimento de urgência e emergência médica. Caraca, no SAMU? No SAMU. E aí eu trabalhava com a comunicação, atendendo as pessoas, cresci lá um tempo, comecei como TARM, né, que chama Telefonista Auxiliar de Regulação Médica, e depois eu fui para o despacho das ambulâncias, a coordenação de todas as ambulâncias e os recursos de cada área mediante a quantidade de chamados. Foi um grande aprendizado também, fiquei 2 anos e meio lá, até que minha cabeça não estava muito boa, porque lá ninguém liga para pedir flores, né, William? E aí a coisa mudou completamente e numa dessas saídas eu encontrei o pessoal do teatro lá de trás da Companhia Abaré, onde começou o teatro. O pessoal estava com um palco móvel, com uma carreta, com um teatro mambembe. Ele falou, não, volta para cá, você tá doido? Você é um ótimo ator, volta, quanto você tá ganhando e tal. Na época não era muita coisa. E aí eles falaram, não, eu cubro esse salário, você vem para cá, você volta a fazer teatro, vem fazer o que você ama. E eu voltei. Aí eu acabei largando tudo em São Paulo. Aí avisei a esposa que, na época, a mãe do meu filho, que queria mudar tudo. E ela falou, não quero mudar. Falei, não, vamos, vai dar certo. Sair de São Paulo e voltar para Itanhaém de novo. E ela não quis, enfim, acabou não querendo me acompanhar. Aí teve essa ruptura física, depois teve a ruptura de fato, né? Aí acabei me separando da mãe do meu filho e fui encarar o teatro mambembe aí. Fiquei uns 3 anos com o teatro mambembe. Ia para os outros lugares, assim? Viajei o Brasil inteiro. Viajava o Brasil inteiro. Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná. Caramba. Vários lugares, várias cidades, custeado pelo teatro e trabalhando como ator. Né? Eu fazia um personagem, um palhaço. Fazia um personagem que alegrava aí o povo onde quer que a gente estivesse. Legal. Pô. E toda aquela vida empreendedora, tudo aquilo, todo aquele status. Aí eu fui perdendo tudo, fui perdendo carro, perdendo grana. Aí veio a pensão do filho. E aí eu não consegui honrar a pensão do filho. A pensão do meu filho, graças a Deus, é uma pensão boa, que pode ser melhor sempre, né? E eu não estava conseguindo honrar. E aí eu fui tentando outras coisas, aí voltei para São Paulo, tentei teatro profissional em São Paulo, eu falei, se eu pegar um comercial de televisão, eu pago todas as contas. Então, eu contava muito com o ovo,
com o que ia acontecer e tal, e né? Sonhador. Igual, tipo, Sonhador. ganhar em Mega Sena, Isso, vai. apostando. Apostando que vai acontecer, que vai acontecer, que vai acontecer. E o tempo foi passando, dívida acumulando, perdendo capital, perdendo padrão de vida, perdendo as coisas. E eu deixando enrolar. Tem outros fatores pessoais que eu não quero abrir, mas se você quiser conhecer, a gente pode contar essa história. Ou já aproveitando para vender, eu dou uma palestra falando sobre isso, sobre o turnover na minha vida. Para resumir, pouco tempo atrás, uns 6 anos atrás, eu estava no pior momento da minha vida. Então foi muito a subida. 6 anos atrás. 6 anos atrás. Um dos piores momentos da minha vida. Nada deu certo, cinema não deu certo, veio a pandemia e aí veio também a procura lá da justiça para honrar a pensão do meu filho. Então a gente está falando em pandemia, foi agora, 2020, quanto? 2021? 2019, né? Na pandemia foi 2019 para 2020. Começo de 2020, né? Aí de lá para cá começou a piorar, o que estava ruim piorou. Só foi piorando. Desde a saída do Business Institute, onde eu trabalhava com alto padrão executivo, fui tentando e o meu padrão foi caindo. Tá. E aí, enfim, queda por vários motivos, né? Então eu posso dizer que eu não honrava 100% a família, eu não honrava a Deus, eu não honrava nem a mim mesmo, se eu for colocar assim. E aí eu cheguei numa fase tão precária na vida que eu estava de volta na casa dos meus pais, com 30 e poucos anos, sem conseguir colocar um pãozinho na mesa dos meus pais. Eu não conseguia honrar a pensão do meu filho e ainda tinha dívidas acumuladas de apostas, né? Não aposta de jogo, mas aposta de tentativa de modificação da vida. Porque você tentou fazer outras coisas nesse período. Várias coisas, tentava tudo. Fazia teste para cinema, teste para televisão, porque eu estava com aquela coisa fixa de vingar na carreira artística. Tá. E doce ilusão. Muito melhor empreender na carreira comercial, no empreendedorismo, no empresarial, do que na artística, né? A concorrência é muito... Tem cartas marcadas, tem muitas coisas que acontecem ali que não vem ao caso. Que muita coisa também que vai fugir hoje do assunto. Daquilo que você tinha, de eu não falo de caráter, mas daquilo que você tinha de princípios, não é os mesmos princípios de hoje, né? Não. Então imagina o Edgar de hoje vivendo no mundo de princípios do antigo. Mas, não dá. cara, é água e vinho, não é óleo e água, não se mistura. Não mistura. Na verdade, eu posso dizer que eu não vivia princípios. Entendi. Eu vivia com o mundo, eu vivia pelo mundo, com aquelas regras do mundo, achava que as coisas do mundo eram as coisas normais. Hoje eu sou cristão, sou crente, glória a Deus que eu sou crente. Mas glória a Deus mesmo. Na época eu criticava os crentes, falava que era um bando de charlatão, falava que era caça-níquel, tudo que a gente sabe que o povo que não conhece fala. E eu era um desses, né? Eu não acreditava na palavra, na Bíblia, achava que a Bíblia, tudo que essa doutrinação que vem dentro desses meios, né? Pra você ter ideia, eu me formei em jornalismo, tem uma doutrinação. Fazia teatro e cinema, doutrinação. Então eu vivia muito isso, né? E então acabava sendo influenciado por isso e vivendo isso. Então eu tive que me reconstruir. Mas o que foi bom? Deus me mostrou, porque na hora que eu mais precisei ajuda, e que seriam aqueles canais comuns, sabe? Da ideologia comum, que deveria ajudar, que é o princípio de todos ajudam todos, não sei o quê. O amor, né? O amor. O amor fechou as costas para mim. E os empresários, né, os malvadões, os capitalistas malvadões, abriram as portas e me acolheram. E eu achei aquilo muito incrível, porque na prática o discurso é bonito, né? Na teoria, né, na verdade, o discurso é bonito, mas na prática ele não acontece. E o discurso feio, que é do capitalista, que é do cara que gera emprego, não sei o quê, é feio, mas na prática é bonito, porque gera emprego e renda, gera oportunidade de crescimento. Então eu comecei uma transformação primeiro na minha mente e no meu coração. E essa é uma história que eu conto. E aí eu, debaixo de uma pitangueira, chorando as pitangas, eu pensei ali em milésimos de segundo em tirar minha própria vida.
que eu estava cheio de dívida, pensão atrasada, estava com mandato de prisão nas costas por causa da pensão atrasada, meu pai estava com câncer terminal, minha irmã estava com câncer de mama, minha mãe maluca cuidando de todo mundo e eu com 30 e poucos anos dando trabalho novamente na casa dos meus pais, um cara que já teve tudo que teve, que já estudou onde estudou, e já jantou no Emiliano. Você está entendendo? Então, assim, que vivia com o presidente da Fiesp, que foi um dos jovens que participou do Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp. Então, assim, era uma realidade muito aquém. E eu falei, mas de quem que é essa culpa? Obrigado. De quem? É minha essa culpa. Aí eu tive o quê? Primeiro, parar de ser vítima. De botar a culpa nos outros, que é muito fácil apontar para o Deus e para todo mundo, e botar a culpa nos outros. Assumir minha culpa. Comecei a me autoanalisar. Isso não foi rápido, tá? Mas o fato é que debaixo daquela pitangueira, no momento que eu pensei em tirar minha própria vida, eu senti a presença de Deus. Eu senti a presença de Deus grandemente. Eu falei, deve estar ficando maluco, como Deus está falando comigo? Que isso, né? Um cara todo errado, que vivia no mundo, não, como que Deus está olhando para mim? E aí eu senti essa presença de Deus e Deus começou a me orientar. E mesmo não acreditando naquele momento, eu senti aquela presença e não era algo normal. Não era algo natural, era algo sobrenatural. E esse sobrenatural me tocou, e aí eu, naquela de negar, sabe, de ser reclamão, eu pegava e falava, como que Deus está falando comigo? Que negócio é esse? Aí eu peguei e falei, devo estar ficando maluco. E abro o celular. Na hora que eu abro o celular, eu estava reclamando de um monte de coisa. Onde eu vou começar? Como eu vou recomeçar? Que ponto? O que eu vou fazer? Tá? Não quero mais brincar, quero sair daqui. Esse mundo é cruel, todo mundo que eu acreditei não é mentiroso, tudo que me venderam não é verdade, aquilo que falaram que era mal é o bom, o que falaram que era o bom é o mal. Então eu estava numa confusão mental incrível. Aí eu abro o celular e vem uma frase. Anota essa frase. Começa onde você está, com o que você tem, do jeito que você pode. Então essa foi o primeiro impacto. Para de reclamar e começa onde você está, com o que você tem, do jeito que você pode. Quando eu li essa frase, eu falei, deve ser brincadeira. Como é que Deus está falando comigo por meio de um post? De um post. Aí eu falei, não, ele não está falando comigo, duvido que ele está falando comigo, eu devo estar ficando maluco. Aí eu abro outra mídia social. Vamos supor, eu abri o Instagram, veio esse post. Aí eu abro o Facebook. Uma outra página, nada a ver com aquela página, a mesma mensagem. Começa onde você está, com o que você tem, do jeito que você pode. Eu falei, não, Deus deve estar falando comigo de verdade, porque 2 vezes não é coincidência, né? E aí eu comecei a ser guiado por essa energia e comecei um empreendimento do zero. Na verdade, do menos zero, né? Estava devendo, estava todo errado. E aí ele começou a me transformar como ser humano e me mostrar um caminho de empreendedorismo sem um centavo no bolso. Aí eu comecei a aplicar começa onde você está, com o que você tem, do jeito que você pode, e aplicar umas ferramentas de gestão que eu aprendi na época do BI, que era a espinha de peixe, né? O diagrama de Yoshikawa, se não me engano o nome, que é a espinha de peixe lá com os 6 M's e o seu objetivo. Comecei a aplicar o ciclo do PDCA, de melhoria contínua, comecei a usar o formulário 5W2H, comecei a fazer os 5S, e aplicando todas as ferramentas de gestão, que você que está aí em casa, que você está acompanhando, que você não precisa de dinheiro para aplicar isso. Você precisa querer. E esse é o principal, precisa querer, né? E conhecer, óbvio, né? Mas precisa querer, né? Sim. E aí eu fui me aprofundando, aplicando dentro de um mundo que não tinha nada a ver com o empreendedorismo tradicional. Eu comecei a empreender em 3 pilares, que era a arte, a preservação e a sustentabilidade. E aí eu tinha a veia da arte muito forte, mas não monetizava. Eu tinha a veia da preservação não muito forte e a sustentabilidade não vinha. E aí foi uns 2 anos e meio com várias tentativas, não dá para contar a história inteira, senão é muito tempo tomado. Mas eu comecei nessa questão da melhoria contínua. Alguns parceiros começaram a me apoiar e a coisa foi crescendo, foi tomando forma conforme a ação. Para você ter ideia, se hoje estou aqui de terno e gravata, adquirindo uma franquia, já com mais de 3 empreendimentos e ainda vamos crescer muito mais, há pouco tempo atrás eu estava andando uma roupa suja, de lixeira em lixeira, pegando reciclagem, William.
Sim, foi na época que a gente talvez voltou a se falar. Foi que você viu uma postagem minha e ainda contribuiu lá com umas camisetas, você lembra? Verdade. É Então, verdade. o que que eu comecei a fazer? Deus também me guiou no seguinte sentido: para de reclamar e começa a fazer. Então, eu reclamava que não tinha coleta seletiva na cidade, mas não coletava e não reciclava. Eu reclamava que a praia estava suja, mas eu não limpava a praia. Eu reclamava que não tinham árvores, que estavam cortando árvores, mas eu não plantava árvores. Então, tudo aquilo que eu reclamava, Deus falou: para de reclamar e começa a agir. O mesmo tempo que eu tenho para reclamar é o mesmo tempo que eu tenho para agir. Então, em vez de eu usar o tempo para reclamar, eu vou usar o tempo para fazer algo para mudar essa situação. E foi nesse sentido: melhoria contínua, parar de reclamar e começar a agir. E aí foram, tipo, vou pegar reciclagem, bingo, vou pagar minhas contas pegando a reciclagem. Não, o mercado da reciclagem, eu aprendi bastante. Você vai coletar muitas toneladas para tirar um dinheiro pequeno. A disputa pelo alumínio é enorme, mas eu falei, não vou pegar só o alumínio, eu vou pegar tudo. Vou pegar o vidro, vou pegar o plástico, vou pegar o papelão. Eu quero fazer pela natureza e pela humanidade, para Deus principalmente, né? E servindo a Deus, eu acreditei nesse princípio e ele foi me quebrando todo o orgulho, todo o ego. E quando você está de lixeira em lixeira, passam pessoas te olhando e te julgando. Aí ninguém imaginou que eu era. E aí começa a quebrar, né? Quebra. Começa a quebrar. Graças a Deus, aquela do oleiro, do barro, foi quebrado, literalmente, sobrou um pedacinho. E Deus foi me reconstruindo. Isso num processo aí de 2 anos e meio, até que eu ainda não consegui honrar 100% a pensão do meu filho. Acumulou a pensão, o mandato de prisão vingou e eu fui preso. Fui parar na cadeia. E ali dentro eu tive um contato, o primeiro contato mais firme com o evangelho. Até então estava superficial. Era Deus só. Então eu Tá. buscava Deus em outros lugares. Eu não buscava dentro da igreja evangélica. Entendi. Eu buscava em vários outros lugares, não vou dar honra a esses lugares, mas eu buscava em vários outros lugares, você pode imaginar, em todos esses outros lugares. Eu não buscava na igreja evangélica pelo preconceito. E lá dentro Deus me mostrou qual era o trabalho dos evangélicos. Entendi. Então fui preso e lá dentro as únicas pessoas que entravam para levar um carinho, uma atenção e uma palavra era a tiazinha do coque e o tiozinho de violão. Vai. Aí eu falei, cadê os fulano daquela? Não tava. Cadê o ciclano daquela outra? Não tava. Cadê os beltrano daquela outra? Não tava. Cadê os outros da mais antiga? Também não ia. Quem tava lá dentro era uma senhora de saião, de coque, levando a palavra de Deus e levando conforto para a gente que estava lá preso. Aí eu comecei a olhar para o evangélico diferente. Eu falei, caramba, todos esses outros criticam o evangélico, mas eles não entram aqui na cadeia. E lá dentro tinha um grupo de presos que orava, que louvava e lia a palavra. Todo dia, quando abria a cela, às 7, 8 horas da manhã, e toda noite, quando fechava a cela, às 7 horas da noite. E o incrível é que todos aqueles caras do PCC, matador, não sei o que lá, na hora da oração, desligava tudo e respeitava a oração. Eles respeitam o crente. E eu comecei a olhar diferente, participar daquilo. E aí Deus foi me preparando. Enfim, consegui honrar as pensões, fazer um acordo, sair da cadeia. E comecei a mudar. E ainda não foi um processo do dia para a noite. Foi um processo. Teve um processo ainda. Teve ainda um processo ainda. Mas aquela semente do evangelho e do crente foi plantada no meu coração. Nisso passou um tempo, aconteceram algumas outras coisas. E eu frequentava outras religiões. Dentro de uma dessas que eu fui frequentar, que não tem nada a ver com os crentes, aconteceu um fato muito inusitado lá dentro. Eu vou falar, era um terreiro. Estava num terreiro, numa gira de Exu. Fui colocado dentro do terreiro, aconteceram coisas ali dentro, que uma força descomunal veio a mim, eu ergui o Pai no Santo lá, e aí põem no chão, ligam as luzes, param o atabaque e gritam lá dentro do terreiro de Candomblé. Quem é o maior? É Jesus Cristo. Quem é o maior? É Jesus Cristo. Quem é o maior? É Jesus Cristo. Eu falei, meu Deus, estou no terreiro de Candomblé. Tá falando Jesus Cristo. E está falando que Jesus Cristo é o maior, então eu vou buscar o maior no lugar que ele é única, exclusivamente honrado, louvado, e onde é ele 100%. Uhum. E aí eu fechei todas essas histórias buscando em várias outras religiões e fui buscar dentro de uma Assembleia de Deus. Eu procurei a Assembleia.
tinha um amigo que frequentava, eu vi a transformação nele, o testemunho de vida dele me fez ir procurar a igreja dele. Fiquei nessa igreja 2 anos e meio, lá por volta de 2 anos e meio a 3 anos, fui levantado diácono, obreiro e diácono, e aí Deus tocou no meu coração, em determinado momento, de procurar uma nova casa. Uhum. E aí, em oração e jejum, com a minha atual esposa, Deus preparou uma esposa maravilhosa para mim, graças a Deus, amor, te amo. Fala que não é pra ver. Deus Se abençoe. você não apanha. Não, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é incrível, é uma bênção de Deus na minha vida. Deus me abençoou grandemente com essa esposa. Ela, espero que seja até depois do fim, né, amor? Até depois do fim a gente esteja junto. E em jejum e oração com a minha esposa, a gente começou a buscar uma nova casa. Uhum. E Deus me apresentou ali na Congregação Cristã no Brasil. Eu já vai fazer 1 ano lá. E graças a Deus as bênçãos não param. Legal. Não só, as bênçãos não pararam desde que da presença de Deus na minha vida e da transformação. E a entrada na igreja evangélica fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Mas e aí? Mas aí você do projeto Pitanga, né? Que era o Grupo Pitanga. Que é o grupo Pitanga, você começou fazendo reciclagem, né? E depois, quais as outras vertentes que você atende hoje lá, ou atende? Continuei com aulas de teatro, ministrando aulas de teatro, que gerava uma fonte de renda. Eu limpava jardim, limpava a casa, cortava grama, fazia de tudo para fazer renda, pegava a reciclagem. Também começou a veia artística, com pinturas em murais artísticos. Eu lembro que você estava fazendo as pinturas artísticas. Não sabia pintar nada, Deus me abençoou, foi me ensinando com pessoas abençoadas. E aí as coisas, Deus foi tratando tudo e foi colocando as pessoas no caminho e as coisas começaram a acontecer. E graças a Deus, tudo que a gente tem colocado à mão e tem buscado coordenar, multiplica. Então o projeto multiplicou, deu muita visibilidade. Nessa visibilidade, um parceiro meu conheceu uma história, falou, você fala muito bem, vem dar um treinamento. Ele trabalhava na empresa Quartzolite, e aí eu dei um primeiro treinamento na empresa Quartzolite, que me abriu as portas e eu senti esse amor de treinar e desenvolver pessoas, de ser professor. Apesar de já ter dado aula e vindo dando aula de teatro há muito tempo, eu não treinava pessoas em ambientes comerciais. Mas eu lembrei de toda a minha bagagem. Porque você teve uma preparação como ator, né? Então, não só, eu tive preparação como ator, eu tive preparação como vendedor de educação continuada, eu tive preparação como vendedor, eu tive preparação como empreiteiro e dono de negócio. Ou seja, eu quebrei muitas vezes, eu errei muito, né, para poder começar a acertar. Então, eu fui muito experimentado em muitas coisas. Fui preso. Tem um parceiro meu que é dono de um hotel lá em Tenha, o João. O João falou, Edgar, você vai ficar bilionário. Eu falei, glória a Deus, porque o que você já passou na vida e o gás que você está tendo e a diferença que você vem fazendo é de pessoas que vão prosperar e muito. Porque querendo ou não querendo, quando os processos vão acontecendo na nossa vida e surgem os questionamentos, é a forja. A forja vem forjando, Sim. Vai chegar uma hora que tudo vai fazer sentido. É óbvio que não é no nosso tempo. Sim, no tempo é no tempo de Deus. Mas o tempo diz, o tempo vai dizendo aquilo que a gente foi forjado, quebrado, amassado, para aquilo que Deus prepara para futuro. Então, Sim. Imagina se você não tivesse feito teatro, não tivesse entrado nessa área artística. Você não teria uma articulação para poder dar um treinamento lá. Porque quantas pessoas que eu conheço que eles pensam, cara, eu tenho, que ele tem muito conhecimento, só que ele não consegue transportar ou transmitir esse conhecimento para as outras pessoas. E tem muitas pessoas que eu conheço que ele tem um viés só de conhecimento, mas ele consegue transportar muita coisa, não só aquilo técnico, Sim. mas o estilo de vida, os desafios, enfim, tudo isso daí. Então, Sim. a comunicação, né, que veio trazendo toda essa bagagem que fez você trazer, principalmente na parte de comunicação, e óbvio, o conhecimento, mas a comunicação e a experiência que você teve com relação a isso, juntando todas essas expertises agora, te torna um profissional único, né? É verdade. Eu fui forjado realmente ali,
diz que para fazer o azeite você tem que esmagar a azeitona, né? Apertar, né? Para fazer o vinho você tem que apertar a uva ali, fermentar. Enfim, fui bem apertado, bem experimentado, viajei e transitei por diversos universos. Dizem que para você ter um sentido criativo da coisa você tem que conhecer universos diferentes. Então, eu dou glória a Deus por tudo que Ele me permitiu passar, dou glória a Deus por Ele ter me resgatado debaixo daquela pitangueira, dou glória a Deus por Ele ter me apontado o caminho do Projeto Pitanga, que é abençoado, dou glória a Deus pela oportunidade que foi me aberta ali pelo o Alan Prandi, que é um grande parceiro nosso, para ministrar treinamento, e isso já está crescendo, está prosperando, está sendo reconhecido. Hoje a gente já atende muitas outras empresas. Dou glória a Deus a um grande amigo meu, o Márcio, também, que me abriu as portas dentro da empresa dele. Mas não é só abrir as portas, né? A gente tem que estar preparado para dar conta do recado. Então, todas as vezes, as oportunidades que Deus preparou, glória a Deus, fui forte, fui corajoso. Você estava preparado para aquele momento. Porque também não adianta abrir oportunidade se não adianta aparecer a oportunidade se você não está preparado. É verdade. E naquele momento você estava preparado. Naquele momento eu estava preparado por tudo aquilo que eu havia passado. Então, muitas vezes, quando eu estou dando um treinamento, eu estou fazendo uma consultoria, eu estou desenvolvendo uma equipe, eu falo com prioridade. Eu falo de coisas que eu vivi, que eu passei. Daí, quando eu falo de mediocridade, o cara que teve a vida mais medíocre que eu conheço até então, fui eu mesmo. Então, eu falo com propriedade de quanto eu era medíocre e o que eu tive que fazer para sair da mediocridade, para poder atingir uma excelência, para poder buscar algo melhor, para poder servir a Deus e a humanidade de uma forma mais absoluta. Então, assim, eu sei o quanto eu fui imprestável e não servi. E sei o quanto eu errei. Eu digo assim, eu posso até não te ensinar em tudo que acertar, porque ainda muitos números que as pessoas querem ver números, eu ainda não posso te entregar. Mas eu posso te mostrar todos os caminhos que vão te fazer errar. Porque esses eu já percorri. Só de não errar, só de ter referências para não errar já é uma grande coisa, né? Já é uma grande coisa. Ed, falando agora sobre oportunidades, né? Eu sei, a gente tem um lugar que a gente cresceu ali. Sim. Eu saí de lá quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, eu acho, 16, 17, 16 anos. E mudou muito a cidade, né, de lá para cá. E hoje, né, como que você viu, por que você viu a oportunidade de a gente estar levando uma unidade para lá? Então, essa visão empreendedora, a gente estudando, eu leio bastante, a gente aprende que onde existe uma dor, e uma dor recorrente em vários empresários, existe uma oportunidade de cura. Então, é aquela história do vendedor de sapato que foi para a África, né? Se você sabe, então, onde um enxerga um empecilho, não vou vender treinamento em Itanhaém, porque em Itanhaém ninguém compra treinamento. Eu não vou vender consultoria em RH em Itanhaém, porque ninguém vende consultoria em RH em Itanhaém. Então, eu vejo o contrário. Eu vou vender treinamento em Itanhaém, porque ninguém vende treinamento em Itanhaém. Eu vou vender consultoria em RH em Itanhaém, porque ninguém vende isso lá. E outras pessoas precisam e reclamam muito dessa dor de recrutamento e seleção, o tempo que perde, selecionar currículo, enfim, todas essas dores. E não é só em Itanhaém, acredito que no Brasil inteiro. Vários profissionais, vários donos de empresa, vários empreendedores, eles têm essa dor, que é quanto custa você ficar divulgando vaga, selecionando currículo, entrevistando e talvez ainda nem vá dar certo. Quanto custa o seu tempo? Quanto custa financeiramente para você fazer tudo isso? E outra, você não é especialista nisso. Você não sabe lidar com pessoas. E a gente está no mundo para buscar o que é melhor. Se eu quero o que é melhor, eu não vou sair ministrando a palavra de Deus sem estudar a Bíblia. Sem ser tocado pelo Espírito Santo. Sem ter um propósito na minha vida. Só porque eu quero? Não, eu tenho que estar preparado para isso. Tenho que estudar para isso. Então, como eu sempre lidei com pessoas, com perfil de pessoas, então o teatro veio me ajudar muito nisso, porque eu sempre tive que estudar personagem, característica comportamental, para poder me doar para o teatro, para poder me doar para a arte e criar veracidade nisso. Então, eu conheço uma expressão de olhar, eu conheço uma expressão de rosto, eu conheço uma intenção na fala, o tempo, o ritmo, o jeito de falar. Então, eu fui moldado há mais de 30 anos em desenvolvimento de pessoas. Mas quem eram essas pessoas? Era eu mesmo me
dedicando à criação de personagens. Uhum. E para eu me dedicar à criação de personagens, precisa me conhecer também. E qual é o maior material que todo ator tem que estudar? O ser humano, porque ele representa o ser humano. Então eu venho estudando o ser humano há anos e nem sabia que isso era muito importante, era muito imprescindível para seleção, recrutamento e seleção de pessoas e para poder selecionar aquele profissional perfeitamente para o seu trabalho. Porque querendo ou não querendo, como o nosso foco é pequeno e médio empresários, né? Lá na região a gente tem muito pequenos e médios. Sim, Né? Então, na verdade, a grande maioria, né? Tem até uma lei para a cidade continuar recebendo um recurso federal, não pode ter grandes empresas. Ah, legal, legal. Aí, tá vendo? Ó, já é um fomento pro pequeno e pro médio. Isso é legal, porque querendo ou não querendo, o território de Itaim é muito grande, né? Sim. E agora tá querendo horizontal. Verticalmente não tem muito por causa de talvez, não sei se ainda continua as leis. Não, já verticalizou. Ah, é? Verticalizou mas bastante. horizontalmente, assim, abriu. Antigamente lá no Rio Preto não tinha nada, agora já tá. Já tem. Lá no Corumbá também era só mato e mangue, Sim. agora, caracas, é muita coisa, meu. Na questão de Itanhaém, das oportunidades. Então lá tem muita oportunidade, principalmente nas cidades dos lados, né? Sim. Tipo, Peruíbe, Mongaguá. Então, assim, eu penso não só nessa cidade de Peruíbe e Mongaguá, como uma região, eu gosto muito de servir. Se a gente pensar ali, seguindo Peruíbe, a gente tem Tariri, Pedro de Toledo, tem até depois... Registro é grande já, tem várias... E são muito carentes de serviços de qualidade. Uhum. Então, eu penso não só nessas cidades, mas como em expandir para cidades menores, onde tem um pequenininho mesmo, bem pequenininho, que a gente vai poder servir, que é o nosso grande... E outra, levar a oportunidade para essa galera, né? Levar essa oportunidade para quem tá buscando o primeiro emprego, levar essa oportunidade para quem não consegue, né? O jovem de 16, 17 anos, que não tem experiência nenhuma, não tem oportunidade, levar para esses jovens também a oportunidade de eles conseguirem trabalhar, pô. Esse é o grande sentido. Muitas vezes lá em TI, quando a gente estava chegando à adolescência, a gente fica se perguntando onde eu vou trabalhar. Aí você pensa, ou você vai ter que estar ligado à prefeitura, que é o maior empregador, que eu acho isso muito perigoso para a economia da cidade, ou você vai estar ligado a algum comércio, ou você tem que empreender. Um dos dois. Um dos três, na verdade. Mas quando você vê a oportunidade de uma empresa que vai falar, não, você vai ter um primeiro emprego aqui, você vai conseguir crescer aqui, você vai conseguir servir aqui, e isso vai fomentar ainda mais a economia local, porque quantos jovens da nossa época deixaram a cidade de Itanhaém para fazer a carreira profissional fora da cidade? Então, quando você não vê oportunidade na cidade, você vai buscar as grandes cidades. Que nem eu fiz, fui buscar em Santos, depois eu vim buscar em São Paulo. Mas eu não empreendi em Itanhaém. Então, assim, e para conseguir algo hoje, que nem hoje, principalmente com a informalidade, é ruim a informalidade para o empresário. É ruim, porque ela é ruim em vários sentidos, né? Muitos. Então, vamos supor assim, eu tinha 14 anos, aí eu trabalhava onde? Eu trabalhava lá no restaurante do meu tio. Sim. Então eu trabalhei lá de pizzaiolo, depois eu fui para garçom. Mas eu tinha 14 anos, 14, 15 anos, na época, 15 anos, Só que aí, 15 anos, só me contratou, porque era meu tio. Porque acreditava ali, né, que é da família, acaba Exatamente. fazendo isso. Mas se não nem se arrisca. Não dá oportunidade. Aí com 16 anos, 16, sabe onde eu fui fazer, o que me virou a chavinha para eu vir para Campinas? Eu fui fazer uma ficha para trabalhar lá no CRIO. No CRIO, supermercado CRIO. Para trabalhar no Hortifruti, de repositor. Aí eu tinha, acho que 16 anos, ou 17, uma coisa assim. E aí eu fiz uma ficha lá para fazer a entrevista, não passei. Que bom, né? Mas na época eu falei, que porcaria, eu não consegui passar para ser um repositor e não ter oportunidade, o que eu vou fazer? E naquela época eu falei assim, cara, se eu trabalhar aqui, vai ser muito bom para mim, não sei o que, eu vou conseguir pelo menos comprar minhas coisas e tal. E aí não passei. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, não dá mais certo pra mim, não. Deixa eu sair daqui, procurar outras coisas, vou sair fora desse lugar porque não tem oportunidade. E então
já naquela época a gente já tinha uma deficiência Sim. com relação de gerar oportunidade para quem não tem experiência, para quem Sim. tem menos de 18 anos, para quem o homem tá prestes a servir o quartel que ninguém quer contratar. Então tem muito isso e eu acho que eu tenho certeza, levando essa oportunidade pra galera lá, fomentando essa oportunidade nas empresas, vai ser um match maravilhoso. Essa é a nossa missão, conseguir dar esperança para o jovem tem, conseguir que o jovem, ainda na fase do colegial, ali, primeiro, segundo, terceiro colegial, já tenha um suspiro de esperança, já possa ter uma primeira experiência dentro do mercado de trabalho, que vai dar uma base para ele poder crescer, ou dentro dessa empresa, ou ele empreender, ou ele galgar uma próxima fase, porque muitos deles não chegam nem a fazer faculdade. Mas eu tenho vários cases que eu conto nos treinamentos e conto para os jovens que você já comeu a tapioca daquele senhorzinho que vende ali na frente do Banco do Brasil? Do Banco do Brasil. Ele vende bike, ele coloca tapioca na bike. Ele formou 3 filhos vendendo tapioca. Eu conheço o rapaz do sonho. O rapaz do sonho está lá na frente da Ótica Marina. Nossa, aquele sonho daquele rapaz delicioso. Ele está lá, ele cuida, comprou carro, ele mantém a família dele vendendo o sonho, né? Então, assim, o fator empreenda, né? Você vem de uma família de empreendedores, né? Teu pai é empreendedor, tua mãe é empreendedora, você é um empreendedor, então isso está na veia. Então, muitas vezes a gente também tem que fomentar, ou seja, começa a trabalhar para os outros, de repente no começo, você vai aprendendo como é que é trabalhar, como é que é lidar com as coisas. No futuro próximo você está abrindo o seu negócio, contratando esse outro jovem da mesma maneira com que você... E ter uma profissão, né? Porque, um exemplo, o cara, vamos supor, tá lá o jovem tentando arrumar um emprego, morgando, não sei o que, tal. Surgiu uma oportunidade para trabalhar numa pastelaria. Um exemplo. Ele vai trabalhar numa pastelaria. O jovem trabalhar fazendo pastel, vendendo pastel. É uma profissão. Claro. Daqui, ele trabalhando com excelência, ele aprendendo com excelência, ele trabalhando como se fosse aquele lugar fosse dele. Daqui a pouco ele abre a porta para ele e trabalha para ele e tem o negócio dele. Sim, muitos negócios começaram assim, né? Eu vejo essa oportunidade também. Muitos jovens estão trabalhando ali, atendendo nos quiosques. Exatamente. Em temporada, ou nos finais de semana, de sexta, sábado e domingo, quando tem uma visitação maior. Muitos deles estão no ramo de alimentação, de serviços, né, em restaurantes. Então, eu me inspiro muito com muitas histórias de sucesso lá, tento inspirar esses jovens. A minha história de transformação também é uma forma de inspirar para eles não cometerem os mesmos erros, terem fé. Porque se pegar essa ferramenta, sem você estar quebrado, você estando inteiro, cheio de princípios, e pegar as ferramentas de gestão que eu utilizei e aplicar num sentido único, com um objetivo claro e bem definido, vai dar certo. Vai dar certo. E é muito assim, louco, porque pessoas que a gente de fora, né? A gente nunca entende o que a pessoa tá vivendo, Sim. O que a família tá vivendo, mas a gente de fora, enxergando, tem muitas pessoas que teve ou puderam ter várias oportunidades e eles não cresceram profissionalmente, não cresceram financeiramente, cara, eles não abriram o olho para aquilo que tava ali na cara deles, né? Então, eu tenho exemplos ainda para te dar. Tem alguns, eu não vou expor o nome, né? Mas tem alguns empreendedores que começaram lá na cidade, tipo, bem pequenininhos, com um negócio informal na praia, ali na areia da praia, explorando o turismo, cresceram e tiveram 2 filhos, vamos supor assim, tiveram 2 filhos. Um filho... Tá peste, pronto. Deus te abençoe, meu filho. Tiveram 2 filhos. Um dos filhos foi por um caminho tortuoso, usar droga, viver as coisas do mundo. Outro filho casou, formou uma família. Um desses filhos, né? Uma suposição, tá rico, próspero, no melhor condomínio, abrindo mais negócios, contribuindo com mais pessoas, e o outro não saiu do mesmo lugar. E aí você vê muito da característica da mentalidade. É o que eu falo. Se eu não tivesse
se Deus não tivesse me provocado a transformar minha mentalidade, eu talvez estaria na mesma situação de anos atrás. Então, a mudança que veio acontecendo na minha vida, graças a Deus, é muito mediante a mudança de mentalidade. Então, o que eu tento implantar na cabeça do jovem, coloca uma mentalidade positiva na sua mente, corre atrás disso, vai dar certo, você vai prosperar, você vai conquistar. E motivar essas pessoas a essa transformação de mentalidade. Outro dia eu estava vendo um influenciador, e acredito muito nisso. Se a gente conseguir cada vez mais influenciar mais pessoas para um certo tipo de pensamento, de empreendedorismo, de glorificar o nome de Deus e correr atrás das coisas que são certas e honestas, o Brasil é a maior potência mundial de todos os tempos, não tem para ninguém. Parece que existe uma força escusa querendo manter a gente aqui no Brasil como uma província e com uma mentalidade provinciana. Mas se a gente transformar a nossa mentalidade, a gente tem tudo para prosperar e ser o país mais rico, mais próspero, mais abençoado de todos os tempos. E uma grande nação, né? Porque na realidade a gente tem basicamente tudo o que precisa. Recursos naturais, Tudo. Não temos desastres naturais. Nós temos o clima muito favorável a várias coisas. A gente tem 3 safras no ano. A gente tem alimento, a gente consegue alimentar o Brasil 3, 4 vezes mais do que o Brasil precisa. Então a gente tem tudo para prosperar. Não tem problema, né? Não, mas olha que louco esse negócio de colheita, né? Vou dar um exemplo para você. Lá em casa tem uma parreira de uva. Sim. Aí eu tava vendo na internet sobre poda. Minha mãe podou, minha mãe e minhas tias podaram uma vez e, cara, deu meia dúzia de cacho, assim, pouquinho. Eu caçando, estudando na internet, falei assim, eu preciso podar essa árvore direito, preciso podar isso aqui para começar a dar fruto. Aí fiz uma técnica lá que eu vi na internet, podei. Meu amigo, deu mais de 120 cachos de uva, assim. Maravilha. Forrou. Uma parreira. Uma parreira. Os galhos até envergaram, assim, eu tive que colocar um monte de estaca aqui para segurar. Sim. Aí eu comecei a ver outros vídeos e tal, aí eu descobri um vídeo que a gente, dependendo da poda que você faz, você consegue colher 2 vezes no ano a uva. E o que aconteceu? Eu fiz essa técnica agora, ano passado, no começo do ano. Então eu fiz a primeira poda do ano, ano passado em julho, colhi em novembro, dezembro. Aí fevereiro eu fiz uma poda, colhi agora as uvas. Agora em julho. Deu mais de 100 cachos de novo. Em julho. Aí agora, agosto, eu podo de novo para colher em dezembro de novo. Adubando a terra e regando. Regando, adubando e podando certo. Então, 2 vezes no ano. Porque o clima. O clima é muito bom. 2 vezes no ano. Cara, uva, normalmente é uma vez uma vez ao ano. E o Brasil é maravilhoso. E se você falou coisas imprescindíveis, ó. Regar, adubar, conhecimento para podar. Não é podar de qualquer jeito. Você foi estudar. Porque então, senão... você quer ter fruto em abundância, né? A palavra de Deus diz que uma semente vai dar 10, 100, né? 100 vezes mais, não é isso? 100 vezes mais. 100 vezes mais. Então, conforme você vai adquirindo conhecimento, quem é o dono do conhecimento? É Deus. Deus é o conhecimento puro. Então, busque a Deus, busque o conhecimento, que você vai aprender a podar, você vai aprender a se podar, você vai aprender a se adubar, e você vai ser um profissional próspero. E é isso que a Adonai busca, né? Teve uma vez no nosso grupo de crescimento, que é a célula, né? A gente tava falando eu tava dando um estudo sobre uma passagem que tinha de podar a árvore, né? Para crescer, tal. E é muito isso, né? Porque tem coisas que a gente precisa podar na nossa vida para poder crescer e melhorar e dar fruto. Só que qual que é o problema? A gente não quer podar. A gente não quer cortar fora muitas vezes o que precisa ser cortado. A gente não quer deixar abrir mão daquilo que precisa ser aberto. A gente não quer ser forjado, a gente não quer ser cortado, a gente não quer ser podado. Não quer, a gente quer dar fruto da maneira que está. Calma, mas como é que dá fruto da maneira? Se nem aquilo que Deus criou, que é precioso, tipo uma videira, precisa perder as folhas, precisa ser podado para dar frutos. Imagine a gente. Quem somos nós, né? Para não querer ser podado, para poder dar fruto. Então é muito louco isso. Eu acho que tudo que a gente passa nas nossas vidas, né? E as vivências que a gente tem, é para chegar uma hora pra gente começar a dar fruto. Sim.
E a palavra de Deus diz que conhecerá o homem mediante os frutos dele, né? Não, e assim, às vezes pode ser, às vezes o seu fruto pode sair daqui 6 meses, pode sair daqui 1 ano, pode sair daqui 100 anos, igual uma tâmara, né? Mas já Mas, tem técnicas da Tâmara que tá indo mais rápido. mais rápido. Boa. Ô Ed, cara, já passou 1 hora e lá vai cacetada. Já passou? Já passou 1 hora e lá vai cacetada, né, Vini? Quanto tempo já? 1h07. Ah lá, 1 hora. Eita, passa rápido, hein? Passa rápido. E Mas tá bom aí? Tá bom? Fala aí. Ó, então, já para encerrar, obrigado por você ter acreditado no projeto, né? Agradecer agradecer a Deus pelos nossos caminhos se cruzarem Graças a novamente. Deus. Eu acho, não tenho certeza, Itaí é uma cidade muito próspera, é uma cidade onde eu vou ter um carinho especial, porque, pô, a gente cresceu lá naquela cidade. Verdade. Levar essa oportunidade para a galera que na época que nós estávamos lá, talvez a gente não tinha essa oportunidade. A gente queria trabalhar, mas a gente não tinha oportunidade Era de muito trabalho. difícil, Era muito difícil e de uma maneira muito informal. Sim. Então hoje levar essa oportunidade lá para a cidade é uma realização mesmo É uma bênção, pode dizer assim. sonho, Né? exato, sair, porque querendo do mesmo jeito que aconteceu com você, aconteceu comigo, né? De altos e baixos, de não ter dinheiro nem para comprar pão no dia seguinte, de ir na padaria e não conseguir comprar o que a gente gosta. Não, Né? o que mais dói não é nem a gente não comprar o que a gente gosta, é ter o filho pedir alguma coisa E não conseguir. e não conseguir. Aí você fala, meu Deus. Eu sou um bosta mesmo. Não sou, não pode, né? Livre das verdade. premissas. Né? Pra que eu tô prestando? Preciso melhorar. Mas a gente é muito legal quando a gente consegue levar isso principalmente para os lugares onde a gente tem um carinho maior, onde a gente busca, que nem quando inaugurou a unidade lá de Curitiba, que Curitiba é a cidade natal da minha esposa, né? Sim. Então ela também saiu de lá de uma maneira muito chotada, manja, sem perspectiva, sem apoio, sem nada, e voltar para a cidade inaugurando um negócio de uma pessoa que acreditou no projeto. Cara, isso é só Deus mesmo nas nossas vidas. Glória a muito Deus louco. por isso. Eu agradeço muito a Deus por tudo, pela oportunidade. Agradeço a Deus por ter me forjado do jeito que vem me forjando. Eu sei que ainda sou muito pequeno no Evangelho, sou muito pequeno em tudo o que ele tem de proposta. Eu sei que muitas coisas grandes estão por vir e ouso dizer aqui, viu? Vai ser a primeira de muitas que a gente vai poder servir bastante. Porque eu falei, eu não acredito num negócio que só eu ganhe. Eu queria um negócio para servir a Deus, servir ao homem, servir ao empresário, servir ao jovem, servir ao empregador e também servir a minha família. E a Adonai RH, para você que está aí, é uma oportunidade que vai servir a todos. Todos ficam contentes. O empresário fica contente por estar tendo uma solução de primeiríssima qualidade, especializada. O jovem e o trabalhador fica contente por estar entrando no mercado de trabalho ou se recolocando no mercado de trabalho. Você, como investidor, né, franqueado, fica contente por estar tendo lucro e estar tendo retorno de tudo isso. E olha que coisa boa, é só fazendo o bem. Você faz o bem para o empresário, você faz o bem para o empregado, você faz o bem para a sua empresa, em consequência, você faz bem para Deus e para toda a sociedade. E, querendo ou não querendo, quem honra... Honra. É isso. Ele ensinou a gente servir, a honrar para ser honrado. Glória a Deus. E a vitória vem. Demora, às vezes não é do nosso tempo, mas a vitória vem. Não, vitória é certa. Se você está com Cristo, eu aprendi isso, a vitória é certa. Trabalhe todos os dias, agradeça a Deus todos os dias, não deixe de acreditar, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas, nenhum início de nenhuma plantação você sai colhendo frutos. Primeiro você planta, aduba a terra, prepara a terra, aduba a terra, escolhe as sementes, planta as sementes, rega, acompanha o crescimento, poda,
e aí você vai colher frutos. Então, todo início de processo não é milagroso, né? Existem milagres que Deus opera, e eu acredito muito nisso, mas no trabalho, persistência, disciplina, foco, cumpre metas, que o teu trabalho em pouco tempo é o que eu vejo dentro do Projeto Pitanga. Comecei sem recurso financeiro nenhum, sem recurso emocional nenhum, e a única coisa que tinha era a esperança de Deus na minha vida que tinha aparecido ali. E olhando para trás agora, para o Projeto Pitanga, para o Grupo Pitanga, tudo que se tornou, e os números que a gente conseguiu construir sem recurso financeiro, fico imaginando se eu tivesse recurso financeiro, se eu teria, quanto eu já não teria feito, e daqui para frente com mais recursos, quanto que a gente não pode fazer. Então, assim, vou falar um número. No primeiro dia ali na base da pitangueira, eu plantei 10 mudas de pitanga. Hoje, na soma dos anos de todos os trabalhos, deu mais de 10 mil árvores. Uau! Plantadas, colocadas em caixinhas e doadas. Porque é dando que se recebe, é plantando que se colhe. Então, Deus tem me abençoado muito nesse sentido e agradeço tudo a Deus. Ah, tem algum mérito meu? Não tem. Ouso dizer que não tem nenhum mérito do Edgar, do homem. Tudo é para a honra e glória de Deus, porque se não fosse por Deus, eu nem estaria aqui hoje. É isso aí. Galera, fica ligado nos próximos episódios. Os contatos estão aqui na descrição do vídeo. O contato do Edgar também está na descrição do vídeo. Se você é do Litoral Sul, aí de Mongaguá para frente... Mongaguá pra frente, né? Tá precisando. Itanhaém, Peruíbe. E lá vai. E lá vai. Precisando contratar, o contato do Edgar vai estar aqui, todas as redes sociais vão estar aqui. É só entrar em contato e até o próximo episódio. Valeu!